Uma mulher humilde cuida de um homem em coma, sem saber que é o mesmo homem que ela amou na juventude. Quando ele acorda, lembra apenas dela. O balde caiu da minha mão e a água se espalhou pelo corredor do hospital, como se quisesse me lembrar que eu era um desastre ambulante. Era 6 da manhã de uma segunda-feira qualquer. E eu, Rebeca Antunes, 22 anos de idade e dona de uma coleção impressionante de problemas, acabara de criar uma piscina no 3º andar do Hospital São Vicente. "Pelo amor de Deus!" gritou Dona Marlene, a supervisora de limpeza, correndo em minha direção com o rosto vermelho de irritação. "Rebeca, isso é a 3ª vez esta semana." "Desculpa, Dona Marlene", respondi, pegando o balde vazio e tentando secar a água com o rodo. "É que eu estava pensando em nada importante." "Pensando? Moça, você está aqui para trabalhar, não para sonhar acordada." Ela cruzou os braços e me olhou com aquela expressão de decepção que já conhecia bem. "Olha, eu gosto de você, mas se continuar assim, vou ter que conversar com o Dr. Henrique." Meu coração deu um pulo. Perder esse emprego significaria não conseguir pagar o aluguel do barraco onde morava com minha avó, Dona Aparecida. Significaria voltar a passar fome, a dormir com o estômago roncando, a ter que escolher entre comprar comida ou remédios para a avó. "Não vai acontecer de novo, prometo", falei. E dessa vez era sério. Dona Marlene suspirou, balançou a cabeça e foi embora resmungando algo sobre juventude desperdiçada. Terminei de secar o chão e continuei meu trabalho, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores brancos que cheiravam a desinfetante e solidão. Trabalhar num hospital era estranho. Todo dia eu via histórias começarem e terminarem. Bebês nascendo, gente se curando, gente partindo. Era como se a vida inteira passasse por aqueles corredores, e eu estava ali apenas para limpar as marcas que ela deixava. Cheguei à ala de terapia intensiva, onde os pacientes mais graves ficavam. Essa era a minha parte favorita do trabalho, embora parecesse meio mórbido admitir isso. Havia algo de pacífico naqueles quartos silenciosos, onde as pessoas dormiam sonhos profundos, alheias ao caos do mundo lá fora. "Bom dia, seu Manuel." Cumprimentei um senhor que estava em coma há 3 meses. Eu sempre conversava com os pacientes, mesmo sabendo que não podiam me ouvir. Minha avó dizia que as almas sempre escutam, mesmo quando o corpo não consegue responder. "O senhor vai melhorar logo, vai ver." Passei pelo quarto do seu José, pela dona Amélia, pelo jovem Lucas, que tinha sofrido um acidente de moto. Cada um tinha uma história, uma família que vinha visitar, lágrimas que molhavam os lençóis brancos. E então cheguei ao quarto 315. A porta estava entreaberta e vi as enfermeiras saindo apressadas. Uma delas, a Juliana, que sempre foi legal comigo, parou ao me ver. "Rebeca, você pode dar uma geral nesse quarto?" Chegou um paciente novo, transferido de outro hospital. "VIP, sabe como é?" "Claro", respondi, entrando com o meu carrinho. O quarto era diferente dos outros. Maior, com uma janela enorme que dava para o jardim do hospital, cortinas de tecido caro e até uma poltrona de couro para acompanhantes. Fui até a pia para pegar um pano e foi quando olhei para a cama. Meu coração parou. Não parou. Ele explodiu, se estilhaçou em 1000 pedaços e depois tentou se recompor, batendo tão forte que achei que fosse sair pela boca. Era ele, Igor Seabra. O menino que eu amara com toda a intensidade dos meus 15 anos. O menino que fizera meu coração conhecer o que era voar. O menino que me abandonara sem dizer adeus. Mas agora ele não era mais um menino. Era um homem de 27 anos, deitado naquela cama, imóvel, conectado a tubos e máquinas que apitavam num ritmo constante. O rosto estava mais maduro, mais anguloso, mas era inegavelmente ele. O mesmo nariz reto, as mesmas sobrancelhas grossas, os mesmos lábios que um dia beijaram os meus embaixo da mangueira no terreno baldio, perto da minha casa. Soltei o pano que segurava. Minhas pernas ficaram bambas e precisei me apoiar na pia. Igor Seabra, aqui, na minha frente.
As lembranças vieram como uma enxurrada. Eu tinha 15 anos e morava no mesmo bairro humilde de sempre. Igor tinha 19 e era diferente de todos os garotos que conhecia. Ele tinha vindo passar o verão na casa de um tio, fugindo de alguma coisa. Nunca me contou direito o quê. Nos encontramos por acaso. Eu estava voltando da feira, carregando sacolas pesadas, quando uma delas rasgou e as laranjas rolaram pela rua. Igor apareceu do nada e me ajudou a recolher tudo, rindo daquele jeito que fazia meu estômago dar cambalhotas. "Você sempre faz chover laranjas por aí?" Ele tinha perguntado, com um sorriso torto. "Só quando quero impressionar alguém", respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Começamos a nos ver todos os dias daquele verão. Ele me contava sobre sua vida complicada, sobre o pai controlador, sobre a pressão de fazer faculdade de direito quando queria ser escritor. Eu contava sobre meus sonhos de sair da pobreza, de dar uma vida melhor para minha avó, de conhecer o mar. Sim, eu tinha 15 anos e nunca tinha visto o mar. Nos apaixonamos do jeito que só adolescentes conseguem se apaixonar, intensamente, desesperadamente, como se não houvesse amanhã, porque na verdade não houve. No final do verão, Igor simplesmente sumiu. Não se despediu, não deixou recado, não deu satisfação. Fui até a casa do tio dele e descobri que a família toda tinha ido embora durante a noite. Fiquei semanas esperando uma carta, uma ligação, qualquer coisa. Nada veio. Chorei tanto que minha avó ficou preocupada. Acendeu velas para Santa Rita e me fez tomar chá de camomila todas as noites. Com o tempo, a ferida foi cicatrizando, deixando aquela marca que as primeiras desilusões amorosas sempre deixam. E agora, 7 anos depois, ele estava ali, inconsciente, em coma. Aproximei-me da cama com passos trêmulos. De perto, conseguia ver melhor as mudanças. Havia pequenas rugas ao redor dos olhos, uma cicatriz nova na testa. Ele estava mais forte, mais definido, um homem de verdade, não mais o garoto que eu conhecera. Olhei para a ficha médica pendurada na beirada da cama. Igor Seabra, 27 anos, acidente automobilístico, traumatismo craniano grave, coma induzido há 3 semanas, prognóstico incerto. Meu Deus, um acidente. Ele podia morrer. Ou acordar e não se lembrar de nada, ou acordar e se lembrar de tudo, inclusive da garota pobre que amou por um verão e depois descartou como se não significasse nada. "Rebeca, tudo bem aí?" Era Juliana, a enfermeira, de volta ao quarto. Sim, respondi rapidamente, afastando-me da cama. Só fiquei impressionada. Ele é muito jovem. Pois é, uma tragédia. Juliana checou os aparelhos e ajeitou o lençol. É filho de empresários ricos, sabe? A família dele praticamente comprou o andar inteiro. Tem gente de segurança na porta 24 horas. Olhei para a porta e de fato vi um homem de terno preto parado ali. Ele vai ficar bem? Perguntei, tentando manter a voz casual. Os médicos não sabem, o cérebro é complicado. Às vezes a pessoa acorda em dias, às vezes leva meses, às vezes... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Mas vamos ter fé, né? Juliana saiu e me deixou sozinha com Igor novamente. Fiquei ali parada, olhando para ele, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva por ter sido abandonada, tristeza por vê-lo assim, medo do que poderia acontecer. E por baixo de tudo isso, aquela pontinha de amor que nunca morrera completamente, apenas ficara adormecida como ele estava agora. "Por que você voltou para minha vida desse jeito?" Sussurrei, sabendo que ele não podia me ouvir. "Porque assim?" Comecei a limpar o quarto mecanicamente, mas meus olhos sempre voltavam para ele. Cada movimento que eu fazia, cada vez que passava o pano ou ajeitava alguma coisa, era como se estivesse cuidando dele, protegendo-o de alguma forma. Quando terminei, fiquei mais alguns minutos ali, apenas olhando. "Vou ter que voltar amanhã", falei baixinho. "Esse quarto vai ser minha responsabilidade agora, então vai ter que me aguentar." Saí do quarto com o coração pesado e confuso. O resto do dia passou num borrão.
Limpei outros quartos, outros corredores, mas minha cabeça estava presa naquele quarto 315. Quando o turno terminou, às 3 da tarde, fui direto para casa, pegando 2 ônibus lotados, até chegar ao meu bairro. O barraco onde morava com minha avó ficava numa viela estreita, espremido entre outros barracos igualmente pequenos. Tinha 2 cômodos, um banheiro minúsculo e um telhado que vazava toda vez que chovia forte. Mas era nosso. "Vó, cheguei!" gritei entrando. Dona Aparecida estava sentada na cadeira de balanço fazendo crochê. Ela tinha 78 anos, cabelos completamente brancos presos num coque e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, por mais miserável que fosse. "E aí, minha filha, como foi o dia?" Sentei no chão ao lado dela, tirando os sapatos velhos que machucavam meus pés. "Diferente", respondi. "Diferente como?" Respirei fundo. Nunca tinha contado para minha avó sobre Igor. Na época, achei que era coisa de adolescente, que ela não ia entender. Mas agora... "Vó, lembra quando eu tinha 15 anos e fiquei meio tristonha naquele verão?" Ela parou de fazer crochê e me olhou com atenção. "Lembro. Você chorava escondida, achava que eu não via." "É, foi por causa de um menino. A gente se gostava. Mas ele foi embora sem avisar e nunca mais voltou." Minha avó voltou ao crochê, mas eu sabia que estava escutando cada palavra. "Hoje ele apareceu no hospital, está em coma, sofreu um acidente, as mãos dela pararam novamente. E o que você está sentindo?" Essa era a pergunta difícil. O que eu estava sentindo? Raiva, tristeza, preocupação, tudo ao mesmo tempo? "Não sei, vó, tô confusa." Ela deixou o crochê de lado e pegou minha mão. "Filha, a vida tem um jeito engraçado de fazer as pessoas se reencontrarem. Às vezes é pra gente aprender algo, às vezes é pra gente ensinar algo. Você vai saber o que fazer quando a hora chegar. E se ele morrer, ou acordar e não lembrar de mim, ou lembrar e não querer nada comigo porque sou só uma faxineira pobre?" Rebeca Antunes, minha avó me deu um leve tapa na mão. Nunca diga que você é só alguma coisa. Você é uma menina trabalhadora, honesta, de bom coração. E se esse rapaz não vir isso, o problema é dele, não seu." Abracei minha avó, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. "Eu amei ele, vó. Amei muito." "Eu sei, filha, eu sei." Naquela noite, deitada no colchão fino que dividia com minha avó, fiquei olhando para o teto cheio de manchas de umidade. O ventilador velho girava, fazendo barulho, mas eu mal notava. Minha cabeça estava longe, num quarto de hospital, ao lado de um homem que um dia fizera meu coração bater mais rápido. No dia seguinte, acordei mais cedo que o normal. Tomei banho gelado porque não tínhamos aquecedor, vesti meu uniforme de faxineira e prendi os cabelos castanhos num rabo de cavalo. Olhei-me no espelho quebrado do banheiro e me perguntei se Igor ainda me acharia bonita. Provavelmente não. Eu estava mais magra, tinha olheiras de noites mal dormidas, mãos calejadas de tanto trabalhar. Mas não importava. Ele estava em coma, nem ia me reconhecer mesmo. Cheguei ao hospital às 6 em ponto e fui direto para o 3º andar. Meu coração acelerou quando me aproximei do quarto 315. O segurança me olhou com desconfiança, mas me deixou passar quando viu meu crachá de funcionária. Entrei devagar, como se tivesse medo de acordá-lo, o que era ridículo já que ele estava em coma. Igor continuava do mesmo jeito, imóvel, pálido, conectado às máquinas. Aproximei-me e, sem pensar muito, toquei sua mão. Estava quente, viva. "Oi", sussurrei, sentindo-me idiota por falar com alguém inconsciente. "Sou eu de novo. Rebeca, não sei se você lembra de mim. Provavelmente não. Foi tudo tão rápido, tanto tempo atrás." Parei, respirei fundo e continuei. "Você me deixou muito triste quando foi embora. Fiquei esperando você voltar, sabe? Todo dia eu ia até a pracinha onde a gente se encontrava, achando que você ia aparecer. Mas você nunca apareceu." Apertei sua mão e juro que senti um leve movimento. Provavelmente imaginação minha. Eu cresci. Não consegui estudar como queria, tive que trabalhar para ajudar minha avó.
Mas tá tudo bem. A vida é assim mesmo, né? A gente não escolhe onde nasce, só escolhe como vive com o que tem. Fiquei mais alguns minutos ali, apenas segurando sua mão, antes de começar a limpar o quarto. E assim começou minha rotina. Todos os dias eu ia ao quarto 315, limpava tudo cuidadosamente, trocava as flores que alguém da família dele deixava, ajeitava os lençóis e conversava. Contava para Igor sobre meu dia, sobre as coisas engraçadas que aconteciam no hospital, sobre meus sonhos e medos. Hoje, Dona Marlene quase me mandou embora porque eu quebrei um vaso na recepção. Contei numa quinta-feira. Mas aí eu disse que ia pagar e ela ficou com dó de mim. Às vezes ser pobre tem suas vantagens, sabe? Limpei seu rosto com um pano úmido, com todo o cuidado do mundo. Você tá precisando fazer a barba. Deve ser estranho, né? Deixar outras pessoas cuidarem de você. Mas fica tranquilo, eu tô fazendo um bom trabalho. Sua mãe até me elogiou ontem. Ah, sim, a mãe dele. Conheci Dona Eleonora Seabra 3 dias depois de começar a cuidar do quarto de Igor. Ela era tudo que eu imaginava que uma mulher rica seria. Elegante, com roupas caras, joias que brilhavam até no corredor escuro, perfume que deixava rastro por onde passava. Você é a nova faxineira? Perguntou, me analisando de cima a baixo. Sim, senhora. Rebeca. O quarto está impecável. Continue assim. Ela entrou sem dizer mais nada, e eu ouvi quando começou a conversar com Igor com a voz embargada. Meu filho, você precisa acordar. Seu pai está enlouquecendo com a empresa. Seus irmãos não conseguem lidar com tudo. Precisamos de você. Senti uma pontada de ciúmes, o que era absurdo. É claro que a família dele estava sofrendo. É claro que sentiam falta dele. Mas eu também sentia. As semanas foram passando e eu fui aprendendo mais sobre a vida de Igor através das conversas que escutava sem querer. Ele era executivo de uma grande empresa de tecnologia. Tinha se formado em administração, não em direito como o pai queria. Estava noivo. Essa informação doeu mais do que eu queria admitir. A noiva Melissa visitava às vezes, mas sempre ficava pouco tempo, como se estar perto dele fosse doloroso demais. Não julguei. Cada um lida com a dor do seu jeito, mas eu ficava. Todo dia, toda hora vaga que tinha, eu estava ali, conversando, cuidando, esperando por um milagre que parecia cada vez mais distante. Sabe, Igor, falei numa manhã nublada de setembro, eu leio que pessoas em coma às vezes ouvem tudo. Não sei se é verdade, mas se você está me ouvindo, queria que soubesse que não estou fazendo isso por obrigação. Estou fazendo porque... Bem, porque uma parte de mim nunca parou de se importar com você. Toquei seu rosto, passando o dedo pela cicatriz na testa. Você era meu primeiro amor, sabia? E dizem que a gente nunca esquece o primeiro amor. Acho que é verdade. Foi quando senti um movimento pequeno, quase imperceptível. Seus dedos se mexeram. Prendi a respiração, olhando para sua mão. Esperei, com o coração batendo tão forte que doía. E então aconteceu de novo. Seus dedos se fecharam levemente, como se estivesse tentando segurar algo. Igor, chamei. Baixinho. Nada. Corri para fora do quarto e chamei Juliana. Ele mexeu a mão. Eu vi! Juliana entrou correndo, seguida de outros enfermeiros e de um médico. Fiquei do lado de fora, apertando minhas próprias mãos, rezando para que aquilo significasse algo. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, o médico saiu. São sinais promissores. Vamos aumentar a monitorização. Ele pode estar começando a acordar. Começando a acordar. As palavras ecoaram na minha cabeça o dia inteiro. Ele podia acordar, podia abrir os olhos, falar, voltar a viver. E então eu teria que lidar com a realidade. Ele provavelmente não ia se lembrar de mim, e mesmo que lembrasse, eu era apenas a faxineira que cuidava do quarto dele. Uma garota pobre do passado e irrelevante no presente. Mas ainda assim, torci para que ele acordasse. Porque, acima de tudo, eu queria que ele vivesse, mesmo que fosse longe de mim. Os próximos dias foram uma montanha-russa emocional que me deixou exausta. Igor continuava dando sinais,
Movimentos leves nos dedos, contrações musculares quase imperceptíveis, pequenos tremores nas pálpebras. Os médicos diziam que era promissor, mas não garantiam nada. O cérebro humano era um mistério, e cada caso de coma era único. Eu vivia dividida entre a esperança e o medo. Esperança de que ele acordasse e voltasse a viver. Medo do que aconteceria quando isso finalmente ocorresse. Rebeca, você anda muito distraída, comentou Júlio, o enfermeiro que trabalhava no turno da tarde, enquanto eu limpava o corredor pela terceira vez. Tá tudo bem? Tá sim, menti, esfregando o chão com mais força do que o necessário. Só cansada. É por causa do paciente do 315, né? Ele se aproximou, baixando a voz como se fosse contar um segredo. Todo mundo percebeu que você passa mais tempo lá do que nos outros quartos. Senti meu rosto esquentar. Ele é jovem demais para estar assim. Fico com pena. Pena ou outra coisa? Júlio sorriu, mas não era um sorriso maldoso. Era gentil, quase paternal, apesar de ter apenas 30 e poucos anos. Olha, não vou julgar, mas toma cuidado, tá? Gente como ele, gente como a gente, vivem em mundos diferentes. Eu sabia que ele estava certo, mas o coração não entende de lógica. Naquela tarde, enquanto limpava o quarto de Igor, a porta se abriu bruscamente e entrou uma mulher que nunca tinha visto antes. Era bonita, muito bonita, com cabelos loiros perfeitamente escovados, roupa de grife e uma bolsa que devia custar o equivalente a 6 meses do meu salário. Quem é você? Perguntou, me olhando como se eu fosse um inseto incômodo. Sou a faxineira, senhora. Ah, ela me dispensou com os olhos e foi direto para a cama de Igor. Meu amor, sou eu, Melissa. Vim te ver. Melissa, a noiva. Fiquei ali, sem saber se deveria sair ou continuar limpando. Decidi ficar quieta, invisível, como costumava ser. Melissa segurou a mão de Igor e começou a falar, mas sua voz não tinha o tom de carinho que eu esperava. Havia impaciência ali, talvez até irritação. Igor, isso está durando tempo demais. Os médicos disseram que você pode estar ouvindo, então preciso te dizer uma coisa. Ela respirou fundo. Eu não aguento mais essa situação. Não aguento mais vir aqui, te ver assim, sem saber se você vai voltar a ser quem era. Meus pais estão me pressionando, dizem que preciso seguir em frente. Apertei o pano na minha mão, sentindo uma raiva súbita. Então, eu vim me despedir. Quando você acordar, se acordar, vai entender. A vida continua, né? Não dá para ficar parada esperando para sempre. Ela soltou a mão dele, ajeitou a bolsa no ombro e saiu sem olhar para trás. Nem me viu ainda ali, paralisada, processando o que tinha acabado de ouvir. Quando a porta fechou, soltei o ar que estava segurando. Que vaca! Falei alto, sem pensar. Depois tapei a boca, olhando para Igor como se ele fosse me repreender. Desculpa, não devia falar assim. Mas, cara, que mulher horrível. Você tá aqui lutando pela vida e ela vem te largar? Aproximei-me da cama, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Sabe o que isso significa? Que ela nunca te amou de verdade. Porque quando a gente ama alguém, a gente não desiste. A gente fica, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível. Segurei sua mão, aquela mão que tinha se mexido dias antes, dando-me esperança. Eu fiquei, Igor. Tô aqui todo dia, mesmo sabendo que você provavelmente nem lembra de mim. Porque você foi importante para mim. Ainda é. Foi quando senti. Um aperto, fraco, mas definitivo. Ele apertou minha mão. Igor, chamei, com a voz tremendo. Você tá me ouvindo? Outro aperto, um pouco mais forte dessa vez. Meu coração explodiu de alegria. Corri para fora e gritei por ajuda. Em segundos, o quarto estava cheio de médicos e enfermeiros, todos checando sinais vitais, fazendo testes, conversando em termos técnicos que eu não entendia. O Dr. Henrique, um homem sério de 50 e poucos anos, saiu do quarto depois de 20 minutos e me chamou no corredor. Você foi quem percebeu os movimentos primeiro? Sim, senhor. Ele respondeu ao seu toque, à sua voz.
Isso é muito significativo. O médico me olhou com curiosidade. Você conhece o paciente de antes do acidente? Hesitei. Contar a verdade podia complicar tudo, mas mentir parecia errado. Conheci ele há muitos anos. A gente era amigo. Entendo. Ele anotou algo numa prancheta. Bem, vamos reduzir gradualmente a sedação. Se tudo correr bem, ele pode acordar nos próximos dias. E talvez, considerando a resposta que teve à sua presença, seja bom você estar por perto quando isso acontecer. Mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Sério. O cérebro é fascinante, jovem. Às vezes ele reage a estímulos familiares de formas que não compreendemos completamente. Se sua voz, seu toque ajudam a trazê-lo de volta, então sim, seria bom você estar aqui. Saí do hospital naquele dia flutuando. Peguei os 2 ônibus lotados de sempre, mas nem senti o aperto, o calor, o cheiro de suor misturado. Minha cabeça estava nas nuvens. Igor tinha reagido a mim. A mim. Quando cheguei em casa, minha avó estava preparando janta. Arroz, feijão e ovo frito, a mesma coisa de sempre, mas que cheirava a conforto e lar. Vó! Gritei entrando. Aconteceu uma coisa. Contei tudo, falando tão rápido que tropeçava nas palavras. Minha avó me ouviu com atenção, mexendo o feijão no fogão velho, que funcionava só em 2 bocas. E agora? Perguntou quando terminei. O que você vai fazer? Não sei. O médico disse que é bom eu estar lá quando ele acordar, mas... Vó, e se ele não lembrar de mim? Ou pior, e se lembrar e ficar constrangido porque agora sou só a faxineira? Rebeca. Minha avó desligou o fogo e veio até mim, segurando meu rosto com as mãos calejadas. Você não é só nada. Você é uma mulher trabalhadora, honesta e de bom coração. E se esse moço não vir isso, então não merece você. Mas, vó, nada de mas. Você vai lá, vai estar presente quando ele acordar e vai deixar o resto acontecer naturalmente. Entendeu? Abracei minha avó, sentindo o cheiro de sabão em pó e água de colônia barata que sempre a acompanhava. Entendi. Naquela noite mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria quando Igor abrisse os olhos. Ele ia sorrir, ia ficar confuso, ia me reconhecer. E se ele me reconhecesse, o que ia dizer? Oi, lembra de mim? A garota que você abandonou há 7 anos. Pois é, tô aqui cuidando de você como se fôssemos algo, sendo que nunca fomos nada oficialmente. Sacude a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Não adiantava criar expectativas. Tinha que ir um passo de cada vez. Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Igor continuava reagindo cada vez mais. Mexia a cabeça, os braços, as pernas. Os médicos estavam otimistas. A família estava esperançosa e eu estava aterrorizada. Foi numa quarta-feira, bem cedinho, que aconteceu. Entrei no quarto como fazia todos os dias. O sol estava nascendo, lançando raios dourados pela janela. Aproximei-me da cama e segurei a mão de Igor como tinha virado meu costume. Bom dia, sussurrei. Mais um dia e você tá cada vez melhor. Logo, logo vai acordar e sair daqui, vai poder voltar para sua vida. E então, aconteceu. Devagar, muito devagar, as pálpebras dele começaram a tremer. Meu coração quase saiu pela boca. Apertei sua mão, sem conseguir respirar. Igor, você consegue me ouvir? As pálpebras tremeram mais, e então, finalmente, se abriram. Olhos castanhos, confusos, desorientados, mas abertos, vivos. Ele estava acordado. Igor! Chamei com lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu percebesse. Você acordou! Ele piscou várias vezes, tentando focar. A boca se mexeu, mas nenhum som saiu. Havia um tubo na garganta dele ainda. Calma, calma, falei, tentando me acalmar também. Vou chamar o médico, tá? Fica quieto. Corri para fora, gritando. Em segundos, o quarto estava cheio de gente novamente. Fiquei no canto, observando enquanto retiravam os tubos. Faziam testes, faziam perguntas. Igor tossia, desorientado, assustado. Seus olhos percorriam o quarto, tentando entender onde estava e o que tinha acontecido.
Senhor Seabra, o senhor sofreu um acidente, explicou o Dr. Henrique com voz calma. Está num hospital. Ficou em coma por quase 2 meses, mas agora está acordado e isso é muito bom. Igor tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quase inaudível. O que aconteceu? Acidente de carro, traumatismo craniano. Mas o senhor foi muito forte, conseguiu voltar. Os olhos de Igor vagaram pelo quarto novamente, e foi quando encontraram os meus. Ele me olhou, realmente me olhou. E então fez uma pergunta que mudou tudo. Quem é você? Meu coração afundou. Ele não me reconhecia. Claro que não. Tinham-se passado 7 anos. Eu tinha mudado, e provavelmente nunca fui tão importante para ele quanto ele foi para mim. Sou Rebeca, respondi, tentando manter a voz firme. Trabalho aqui no hospital. Tenho cuidado do seu quarto. Ele continuou me olhando, e havia algo em seus olhos. Confusão, mas também reconhecimento? Não, eu devia estar imaginando coisas. Rebeca, ele repetiu, a voz rouca. Eu conheço você? Antes que eu pudesse responder, o médico interveio. Senhor Seabra, é normal ter confusão após despertar do coma. Vamos fazer alguns testes para avaliar sua memória, está bem? Passaram a hora seguinte fazendo perguntas a Igor. Qual era seu nome completo? Quantos anos tinha? Onde morava? Qual era a profissão? Ele respondeu a maior parte corretamente, mas havia lacunas. Não se lembrava do acidente, não se lembrava dos meses anteriores ao acidente, e algumas memórias antigas pareciam nebulosas. É comum haver perda de memória após um trauma craniano, explicou o médico para a família de Igor, que tinha chegado assim que souberam que ele havia acordado. Pode ser temporário ou permanente. Só o tempo dirá. Dona Eleonora chorava de alegria, abraçando o filho. Os irmãos de Igor, 2 homens altos e bem vestidos, sorriam aliviados. O pai, um senhor imponente de cabelos grisalhos, apertava o ombro do filho com orgulho. E eu ali, no canto, sendo invisível como sempre. Estava me virando para sair quando ouvi. Espera! Era Igor. Ele estava olhando para mim. Você, Rebeca, não vai embora. Todos no quarto se viraram para me olhar. Senti meu rosto esquentar. Eu preciso trabalhar, Sr. Seabra, mas volto depois para limpar o quarto. Não. Ele tentou se sentar, mas estava fraco demais. Fica, por favor. Sua mãe franziu a testa. Igor, querido, essa moça precisa trabalhar. Nós estamos aqui agora. Eu sei, mãe. Mas eu... Ele me olhou novamente e havia algo desesperado naquele olhar. Ela é familiar. Não sei explicar, mas quando olho para ela, sinto que deveria lembrar de algo. O Dr. Henrique se aproximou de mim. Eu havia mencionado que o paciente reagiu positivamente à sua presença durante o coma, disse ele para a família. Talvez haja alguma conexão que estamos perdendo. Senhorita Rebeca, o senhor conhecia o paciente antes do acidente? Todos os olhos estavam em mim agora. Não tinha como fugir da verdade. Sim, admiti baixinho. Conheci ele há muitos anos, quando éramos mais jovens. Onde? Perguntou Igor, tentando se sentar novamente. Como? Foi num verão. Você estava passando férias no bairro onde eu morava. A gente se conheceu por acaso e viramos amigos. Era uma meia-verdade. Mas contar que tínhamos sido mais do que amigos, que tínhamos nos amado, parecia inapropriado ali, na frente da família rica dele. Igor fechou os olhos, como se estivesse tentando puxar a memória. Não consigo lembrar, disse frustrado, mas quando você fala, quando te olho, tem algo ali, algo importante. Igor, não se force, disse o médico. A memória pode voltar gradualmente. Forçar pode ser contraproducente. Mas Igor era teimoso. Sempre foi. Conta mais, pediu, olhando para mim. Conta sobre aquele verão. Olhei para a família dele, todos me encarando com curiosidade, e no caso da mãe dele, com certa desconfiança. Eu não sei se é o momento apropriado. Por favor, como negar um pedido daquele homem que tinha acabado de acordar de um coma? Respirei fundo e comecei a contar.
Contei sobre o dia das laranjas, sobre nossos encontros na pracinha, sobre as conversas sob a mangueira. Deixei de fora os beijos, as declarações de amor, a dor do abandono. Mantive tudo no campo da amizade. Igor ouvia atentamente, e eu podia ver seu cérebro trabalhando, tentando acessar memórias que pareciam trancadas. E depois? Perguntou quando terminei. O que aconteceu depois daquele verão? Você foi embora, respondi simplesmente. Voltou para sua vida e eu continuei na minha. E nunca mais nos vimos? Não, até hoje. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sinto que tem mais, disse finalmente. Sinto que você não está me contando tudo. Antes que eu pudesse responder, Dona Eleonora interveio. Igor, querido, você precisa descansar. Teve um trauma sério. Ela se virou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada por ter cuidado do meu filho. Pode ir agora. Era uma dispensa clara. Entendi o recado. Claro, senhora. Olhei para Igor uma última vez. Fico feliz que tenha acordado, Sr. Seabra. Igor, ele corrigiu. Me chama de Igor. E obrigado por ter ficado aqui quando eu não sabia de nada. Saí do quarto com o coração apertado e confuso. Ele tinha acordado, estava vivo, mas não se lembrava de mim, não de verdade. E agora que sua família estava por perto, ia ser ainda mais difícil ficar próxima dele. Passei o resto do dia como um zumbi, limpando quartos mecanicamente, minha cabeça sempre voltando para aquele quarto 315. Quando meu turno terminou, fui embora sem passar lá. Parecia melhor assim. Ele tinha acordado, tinha sua família, não precisava mais de uma faxineira que fingisse ser amiga. Mas quando cheguei em casa e contei tudo para minha avó, ela balançou a cabeça. Você não vai desistir agora, né? Vó, não adianta. Ele não lembra de mim. A família dele me odeia e eu sou só a faxineira. Fim da história. Rebeca Antunes, quantas vezes vou ter que dizer que você não é só nada? Minha avó se levantou da cadeira, apesar da artrite que a fazia mancar. Aquele moço disse que sente algo quando olha para você. Isso significa alguma coisa. Significa que o cérebro dele está confuso por causa do trauma. Ou significa que algumas conexões são mais fortes do que a gente imagina. Ela segurou meu rosto. Não desista dele. Não desista de você. Chorei naquela noite, abraçada ao travesseiro fino, me perguntando por que a vida tinha que ser tão complicada. Por que Igor tinha voltado para minha vida desse jeito? Por que me dar esperança só para arrancá-la de novo? Mas, quando acordei na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não ia desistir. Não ainda. Cheguei ao hospital determinada. Ia continuar fazendo meu trabalho, cuidando do quarto de Igor, e se ele quisesse conversar, eu conversaria. Sem expectativas, sem ilusões, apenas estando ali. Mas quando cheguei ao terceiro andar, Juliana me parou no corredor. Rebeca, você não vai acreditar no que aconteceu. O quê? O Igor. Ele ficou a noite toda acordado, segundo os enfermeiros do turno da noite. E sabe o que ele ficou fazendo? O quê? Repeti, o coração acelerando, perguntando sobre você, querendo saber seu horário, se você ia voltar, de onde você era, tudo. Juliana sorriu. Acho que alguém ficou interessado. Não é assim, falei rapidamente. Ele só está confuso por causa do coma. Se você diz. Ela deu de ombros. Mas vai lá ver. Ele pediu especificamente para te chamarem quando você chegasse. Com as pernas tremendo, fui até o quarto 315. Igor estava sentado na cama, ainda pálido e fraco, mas acordado e alerta. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Você veio. Claro, trabalho aqui. Tentei manter o tom casual. Como está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Mas feliz por estar vivo. Ele fez uma pausa. Passa a noite pensando em você. Meu coração pulou. Em mim? Tentando lembrar. E algumas coisas vieram, fragmentos, imagens. Você com 15 anos, rindo de alguma coisa que eu disse. A gente sentado debaixo de uma árvore. Suas mãos nas minhas. Parei de respirar. Você, lembra? Não tudo, mas o suficiente para saber que você não foi só uma amiga. Ele me olhou intensamente. A gente era mais do que isso, não era?
Não tinha como negar. Não agora. Era, admiti, baixinho. A gente gostava um do outro. Mas foi há muito tempo, e então você foi embora. Por quê? Por que fui embora? Não sei, você nunca me disse. Ele fechou os olhos, frustrado. Eu sinto muito, por ter ido embora, por não ter explicado, por ter te feito sofrer. Porque você sofreu, né? Sofri, confessei, sentindo as lágrimas queimarem. Mas passou, a vida continuou. E agora? Ele abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me fez tremer. O que acontece agora? Essa era a pergunta de 1 milhão. O que acontecia agora? Ele estava noivo. Será que ainda estava? Vinha de uma família rica. Eu era apenas uma faxineira. Vivíamos em mundos completamente diferentes. Mas antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e entrou Dona Eleonora, seguida de um homem de terno que parecia ser advogado. Igor, querido, trouxe o Dr. Martins para resolver algumas questões legais enquanto você se recupera. Ela me olhou. Pode nos dar licença? Era outra dispensa. Mas dessa vez, Igor interveio. Mãe, a Rebeca pode ficar. Igor, são assuntos particulares da família. Ela fica. Havia firmeza na voz dele, uma determinação que não admitia discussão. Dona Eleonora apertou os lábios, mas não discutiu. Fiquei ali, constrangida, enquanto eles conversavam sobre empresa, ações, decisões importantes. E enquanto ouvia, percebi o quão diferente era o mundo dele do meu. Eles falavam de milhões, como eu falava de reais. Discutiam investimentos enquanto eu me preocupava em pagar o aluguel. Era impossível. Nós dois éramos impossíveis. Mas quando o advogado e Dona Eleonora saíram, Igor pegou minha mão. Não faz essa cara. Que cara? Essa cara de que isso é impossível. Ele apertou minha mão. Não sei o que aconteceu entre a gente no passado. Não sei por que fui embora, ou por que fui idiota o suficiente para deixar você. Mas sei uma coisa. Quando olho para você, sinto paz. E depois de acordar num hospital, sem lembrar de metade da minha vida, paz é tudo que eu quero. Olhei para nossos dedos entrelaçados. Igor, você tem uma noiva, tem uma família, tem uma vida inteira que eu não faço parte. Tinha uma noiva. Ela veio aqui e terminou comigo enquanto eu estava em coma. Pelo menos foi o que minha mãe me contou. Ele deu um sorriso triste. Quanto ao resto, não sei. Não sei quem eu era antes do acidente, mas sei quem quero ser agora. E isso inclui te conhecer de novo, de verdade dessa vez. Era loucura, era impossível. Mas quando olhei nos olhos dele, vi sinceridade. E talvez, apenas talvez, uma segunda chance. Tá bem, concordei finalmente. Vamos devagar, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ele repetiu sorrindo. E naquele momento, no quarto de hospital, banhado pela luz da manhã, senti que talvez, só talvez, os milagres existissem mesmo. Os dias seguintes foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Igor se recuperava rapidamente, surpreendendo os médicos com sua força de vontade. Ele fazia fisioterapia todas as manhãs, recebia visitas da família à tarde e sempre pedia para eu ficar um pouco mais quando terminava de limpar o quarto. Conta mais sobre você, pedia, todas as vezes. Quero saber tudo. E eu contava. Falava sobre minha infância pobre, mas feliz, sobre minha avó, que era minha melhor amiga, sobre os empregos que tinha tido antes do hospital, sobre meus sonhos pequenos que pareciam gigantes para alguém como eu. Qual é seu maior sonho? Perguntou numa quinta-feira chuvosa. Pensei antes de responder. Conhecer o mar, disse, sentindo vergonha de admitir algo tão simples. Tenho 22 anos e nunca vi o mar. Parece bobagem, né? Não é bobagem. Ele segurou minha mão, algo que tinha virado costume entre nós. Quando eu sair daqui, vou te levar para conhecer o mar. Ri, mas era um riso triste. Igor, você não precisa fazer promessas assim. Não é promessa, é um plano. Mas eu sabia que era impossível. A cada dia que passava, ficava mais claro o abismo que existia entre nossos mundos.
A família dele tolerava minha presença, mas deixava claro que eu era apenas uma funcionária do hospital que estava ajudando na recuperação de Igor. Essa moça é muito prestativa, comentou Dona Eleonora certa vez, quando pensava que eu não estava ouvindo. Mas espero que Igor não confunda gratidão com outra coisa. As palavras doeram mais do que eu queria admitir. Foi numa sexta-feira que tudo começou a complicar. Eu estava limpando o quarto quando entrou um homem alto, bonito, vestido com um terno impecável. Ele olhou para Igor com um sorriso que não chegava aos olhos. "E aí, cara? Soube que você finalmente acordou." Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. "Estava com saudades das nossas reuniões chatas da empresa?" Igor sorriu, mas havia confusão em seu rosto. "Desculpa, mas quem é você?" O homem riu, achando que era piada. Mas quando percebeu que Igor falava sério, sua expressão mudou. "Cara, sou eu, Fernando, seu melhor amigo desde a faculdade, seu sócio na empresa." "Desculpa." Igor esfregou a testa frustrado. "Ainda tem muita coisa que não lembro." Fernando olhou para mim, como se notasse minha presença pela primeira vez. "E você é..." "Rebeca. Trabalho no hospital." "Ah." Ele me dispensou com os olhos, do mesmo jeito que Melissa tinha feito. "Igor, precisamos conversar sobre a empresa. Tem muita coisa acumulada e..." "Agora não, Fernando." Igor parecia cansado. "Acabei de acordar de um coma. Empresa pode esperar." "Mas..." "Disse que pode esperar." Havia uma firmeza na voz de Igor que fez Fernando recuar. Ele ficou mais alguns minutos, tentando fazer conversa fiada, mas era óbvio que Igor não estava interessado. Quando finalmente foi embora, Igor suspirou aliviado. "Esse cara é meu melhor amigo?" "Segundo ele, sim." "Então eu devia ter péssimo gosto para amigos." Ele riu e eu ri junto, mas a visita de Fernando trouxe algo à tona. Igor precisaria voltar para sua vida real em algum momento, e nessa vida eu não tinha lugar. No fim de semana, não pude visitar Igor. Eu trabalhava apenas de segunda a sexta, e aos sábados e domingos fazia bicos limpando casas para ganhar um extra. Minha avó precisava de remédios caros para a artrite, e o salário do hospital mal cobria o básico. Quando voltei na segunda-feira, Igor estava visivelmente irritado. "Onde você estava?" perguntou assim que me viu. "Trabalhando. Tenho folga no fim de semana. Eu te esperei. Pensei que você ia vir me ver." "Igor, eu trabalho aqui. Não é uma visita social." Tentei manter o tom leve, mas saiu mais seco do que pretendia. Ele ficou em silêncio, processando minhas palavras. "É sempre assim?" perguntou finalmente. "Você sempre me lembrando do nosso lugar?" "Que lugar?" "Você do lado de lá, eu do lado de cá. Você pobre, eu rico. Você funcionária, eu paciente. Não é questão de lembrar, Igor, é questão de ser realista." "Realista?" Ele tentou sentar, mas ainda estava fraco. "Ou covarde?" A palavra me atingiu como um tapa. "Covarde?" "É, covarde. Com medo de acreditar que pode dar certo, porque é mais fácil desistir antes de tentar." "Você não entende." Senti a raiva subindo. "Você não entende o que é ser como eu. Olhar para alguém como você e saber mesmo, que não importa o quanto tente, nunca vai ser boa o suficiente para os olhos da família, dos amigos, da sociedade. Quem disse que você não é boa o suficiente? Ninguém precisa dizer. Tá na cara de todo mundo que entra aqui, no jeito que sua mãe me olha, no jeito que aquela Melissa falou comigo, como se eu fosse um inseto." As lágrimas começaram a cair e eu não conseguia parar. "Eu sou só a faxineira, Igor. A menina pobre que teve a sorte de conhecer um rapaz rico uma vez na vida. Isso não é conto de fadas. Isso é real, e na vida real, gente como eu não fica com gente como você." Terminei de falar e saí correndo do quarto antes que ele pudesse responder. Tranquei-me no banheiro das funcionárias e chorei tudo que estava segurando há semanas. Por que tinha que ser assim? Por que não podia ser simples? Quando finalmente me acalmei e saí, Juliana estava me esperando. "Ei, tudo bem?" "Tá, não", admiti. "É o Igor, né?" Assenti, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. "Rebeca, posso te dar um conselho?" Ela colocou a mão no meu ombro.
Para de decidir o final da história antes dela acontecer. Sim, vocês são de mundos diferentes. Sim, vai ter obstáculo. Mas e se der certo? E se contra todas as probabilidades vocês conseguirem ficar juntos? Você vai deixar o medo te impedir de tentar? Mas e se não der certo? E se eu me apegar mais e ele perceber que não vale a pena e eu ficar ainda mais destruída do que fiquei há 7 anos? Aí você vai sofrer, vai chorar, vai se recuperar e vai seguir em frente, igual todo mundo que já amou e perdeu. Ela sorriu, mas pelo menos você tentou. Passei o resto do dia evitando o quarto 315. Mandei outra faxineira limpar lá, inventei desculpas, fiz de tudo para não ter que encarar Igor. Mas no fim do expediente, quando estava saindo, o segurança da porta me parou. Senhorita Rebeca, o senhor Igor Seabra pediu para entregar isso. Ele me deu um envelope. Peguei, confusa, e abri quando cheguei ao ponto de ônibus. Dentro havia uma carta, escrita com letra tremida, claramente difícil para alguém que ainda estava se recuperando. Rebeca, desculpa por ter te chamado de covarde. Não foi justo. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Todo dia você acorda, enfrenta ônibus lotado, trabalha duro, cuida da sua avó e ainda encontra forças para sorrir. Isso não é covardia, é heroísmo. Eu é que sou o covarde. Fui covarde há 7 anos quando fui embora sem explicar. E tô sendo covarde agora, mandando carta em vez de falar pessoalmente, porque tenho medo que você não volte. Você tem razão. Nossos mundos são diferentes. Eu cresci com tudo, você cresceu com quase nada. Eu tive oportunidades, você teve obstáculos. Mas sabe o que aprendi depois de acordar de um coma? Que nada disso importa. O que importa são as pessoas que ficam quando você está na pior. E você ficou. Você segurou minha mão, conversou comigo, cuidou de mim. Você foi a primeira coisa que vi quando acordei. E isso não é coincidência. Não estou pedindo para você acreditar em conto de fadas. Estou pedindo uma chance. Uma chance de conhecer você de novo, de consertar o que estraguei no passado, de construir algo novo. E se não der certo, pelo menos a gente tentou. Por favor, volta amanhã. Igor. PS. Descobri por que fui embora há 7 anos. Liguei para o meu tio e ele me contou. Meu pai descobriu sobre nós e me forçou a voltar. Me trancou de castigo, vigiou cada passo meu, não me deixou ter contato com ninguém de lá. Eu era jovem, dependia dele financeiramente e fui fraco. Mas nunca te esqueci. Mesmo sem lembrar direito, meu coração sabia que tinha deixado algo importante para trás. E era você. Terminei de ler com o rosto molhado de lágrimas. As pessoas no ponto de ônibus me olhavam com curiosidade, mas eu não me importava. Ele não tinha me esquecido. Tinha sido forçado a partir. Durante todo esse tempo, eu achei que não tinha sido importante o suficiente. Mas tinha sido. Fui importante o suficiente para o pai dele perceber e querer nos separar. Dobrei a carta com cuidado e a guardei na bolsa. Meu coração estava acelerado, minha mente confusa. Mas uma coisa era clara. Eu ia voltar. Naquela noite, contei tudo para minha avó. Ela ouviu em silêncio, fazendo crochê, aquele movimento repetitivo que sempre a acalmava. E agora? Perguntei. O que eu faço? Você segue seu coração, menina. Ela olhou para mim com aqueles olhos sábios que tinham visto tanto da vida. Pode dar errado, pode dar certo. Mas se você não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando, e se? Mas vó, e a família dele? E a diferença social? E nada. Ela largou o crochê e pegou minha mão. Rebeca, você passou a vida inteira lutando. Lutou pela comida na mesa, pela escola, pelo emprego, por tudo. Não vai lutar pelo amor agora. Ela tinha razão. Eu sempre lutei por tudo na minha vida, porque o amor seria diferente. No dia seguinte, cheguei ao hospital com o coração na boca. Fui direto para o quarto 315, sem hesitar. Igor estava acordado, olhando pela janela. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Você voltou. Voltei. Me aproximei da cama. Recebi sua carta. E
Eu quero tentar, mas tem condições. Ele sorriu. Pode falar. Primeira, vamos devagar. Sem pressão, sem expectativas irreais. Segunda, você não pode me tratar como projeto de caridade. Não quero seu dinheiro, não quero favores. Quero ser vista como igual, mesmo que a gente saiba que não somos. Terceira, se em algum momento você perceber que isso não está dando certo, você me fala, sem enrolação, sem pena. Eu mereço honestidade. Concordo com tudo. Ele estendeu a mão. Mas também tenho condições. Quais? Primeira, você para de se diminuir. Para de dizer que é só a faxineira ou que não é boa o suficiente. Segunda, você me deixa fazer coisas legais para você, não como caridade, mas porque eu quero e posso. Terceira, você promete que se ficar difícil, se você quiser desistir, vai conversar comigo antes. Me dá a chance de lutar por isso. Olhei para a mão dele, estendida, esperando. Era um pacto. Um acordo entre dois mundos diferentes, tentando se encontrar. Segurei sua mão. Trato feito. Então, pela primeira vez desde que ele acordara, Igor puxou minha mão e me fez sentar na beirada da cama. Ficamos ali, de mãos dadas, apenas olhando um para o outro. Posso te contar uma coisa? Ele disse, baixinho. Pode. Sonhei com você, enquanto estava em coma. Não lembrava quem você era, mas sonhava com uma menina de olhos castanhos que ria quando eu fazia piada ruim. Acordava e não entendia por que aquele sonho me deixava tão feliz e tão triste ao mesmo tempo. Igor, deixa eu terminar. Ele apertou minha mão. Quando acordei e te vi, foi como se o sonho fizesse sentido. Como se meu inconsciente soubesse algo que minha mente consciente não conseguia acessar. Você é real, Rebeca. Você é a pessoa mais real que já conheci. Não consegui segurar as lágrimas. Você também é real para mim. Sempre foi. Ficamos em silêncio, apenas existindo naquele momento, naquele espaço pequeno onde nossos mundos se tocavam. Mas a realidade não demora a bater a porta. E ela bateu na forma de Dona Eleonora, que entrou no quarto sem avisar e parou abruptamente ao nos ver de mãos dadas. Igor, precisamos conversar. Seu tom era frio. Sozinhos. Igor não soltou minha mão. Mãe, a Rebeca... Sozinhos, Igor. Apertei sua mão levemente e me levantei. Tudo bem. Preciso terminar meu trabalho mesmo. Mas antes que eu saísse, Igor chamou. Rebeca, a gente se vê depois? Se vê, prometi. Saí do quarto e encostei na parede do corredor, tentando ouvir sem ser óbvia. A voz de Dona Eleonora era baixa, mas firme. Igor, o que você pensa que está fazendo? Mãe, essa menina é funcionária do hospital. Ela não é do nosso meio. E daí? E daí que você tem responsabilidades. Uma empresa, uma reputação, um futuro planejado. Não pode jogar tudo fora por causa de uma paixonite de adolescente. Não é paixonite, é real. Real? Ela riu, mas era um riso sem humor. Filho, você acordou de um coma há poucas semanas. Sua memória está comprometida. Você está confundindo gratidão com amor. Não estou confundindo nada. Igor, seja razoável. Essa menina é legal, eu admito. Mas ela não tem educação, não tem cultura, não tem nada que você precisa numa companheira. Como você vai levá-la para eventos da empresa? Como ela vai conversar com seus sócios? Como... Mãe, para! A voz de Igor estava tensa. Você não conhece a Rebeca. Não sabe o que ela passou, o que enfrentou, o que é capaz de fazer. Ela vale mais do que toda a gente fútil que conheço. Isso é seu coração falando, não sua cabeça. Então meu coração está mais esperto que minha cabeça. Houve um silêncio longo. Então, a voz de Dona Eleonora mais suave. Filho, eu só quero o seu bem. Não quero te ver sofrer de novo. De novo? Você não lembra. Mas há 7 anos, você ficou arrasado quando seu pai te tirou de lá. Chorou, ficou trancado no quarto, não comia direito, levou meses até você voltar ao normal. E agora você quer passar por tudo isso de novo? Mãe, eu não sou mais aquele menino de 19 anos. Cresci.
e aprendi que viver com medo de sofrer não é viver. Isso são os hormônios da recuperação falando. São meus sentimentos falando. Outro silêncio. Depois, passos. Dona Eleonora saiu do quarto com o rosto fechado e passou por mim sem olhar. Entrei de volta e Igor estava com a cabeça baixa. Escutou? Parte. E? Já tá querendo desistir? Sentei na cadeira ao lado da cama. Sua mãe não tá errada, sabe? Eu não tenho educação formal, não sei conversar sobre ações e investimentos, não conheço etiqueta de eventos chiques. Eu ia fazer você passar vergonha, Rebeca. Mas, continuei, antes que ele pudesse me interromper, eu posso aprender. Não quero mudar quem sou, mas posso aprender coisas novas, se você tiver paciência comigo. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia meu coração derreter. Eu tenho toda a paciência do mundo. Então tá, vamos fazer isso. Vamos realmente fazer isso. Vamos, ele concordou. E naquele momento, apesar de todos os obstáculos, apesar das diferenças, apesar do mundo inteiro dizendo que era impossível, nós decidimos tentar. Porque às vezes, tentar é tudo que precisamos fazer. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Igor melhorava a cada dia, recuperando forças, memórias e a vontade de viver. E eu estava ali, testemunhando tudo, fazendo parte da recuperação dele de uma forma que ia muito além do profissional. Os médicos disseram que ele poderia ter alta em breve, o que era ótimo, mas também me deixava aterrorizada. No hospital, tínhamos nossa bolha. Lá fora, no mundo real, teríamos que enfrentar todas as diferenças que tentávamos ignorar. Tô pensando em voltar pro apartamento semana que vem, comentou Igor numa manhã ensolarada de outubro. Já posso andar sozinho, já não preciso de tanto acompanhamento médico. Isso é ótimo, respondi, tentando parecer animada, mas minha voz saiu estranha. Ele percebeu imediatamente. O que foi? Nada. Rebeca, a gente combinou honestidade, lembra? Suspirei e sentei na cadeira ao lado da cama dele. É que aqui dentro é fácil, sabe? Mas lá fora, você vai voltar para sua vida de verdade e eu vou continuar na minha. Nossa vida de verdade pode incluir um ao outro. Pode? Olhei para ele. Como? Você vai me levar nos jantares de negócios da sua empresa? Me apresentar para os seus amigos ricos? Me convidar para festas onde todo mundo vai me olhar como se eu fosse um ET? Se for preciso, sim. Igor, seja realista. Eu tô sendo realista. Ele pegou minha mão. Olha, não vai ser fácil. Vai ter gente que vai nos julgar, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai achar que você tá comigo por interesse. Mas sabe de uma coisa? Que se danem. Ri, apesar da ansiedade. Fala assim porque você pode. Você tem dinheiro, nome, posição. Eu não tenho nada disso para me proteger. Você tem a mim. As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Ele estava dizendo que ia me proteger, me apoiar, ficar do meu lado. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. E se não der certo? Sussurrei. E se der? Não tinha resposta para isso, então apenas apertei sua mão de volta e tentei acreditar que daria certo. 2 dias depois, Igor teve alta. A família organizou tudo. Transporte particular, enfermeira em casa, fisioterapeuta particular, tudo que o dinheiro podia comprar. Eu fiquei no hospital, fazendo meu trabalho, tentando não pensar que agora não teria desculpa profissional para vê-lo todos os dias. Mas no fim do meu turno, quando estava saindo, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Oi. A voz de Igor do outro lado me fez sorrir instantaneamente. Consegui seu número com a Juliana. Espero que não se importe. Não me importo. Que bom, porque queria te fazer um convite. Vem jantar aqui em casa amanhã? Meu coração disparou. Na sua casa? É, nada formal. Só eu e você. Minha mãe vai para casa de campo no fim de semana, então vamos ter privacidade. O que acha? O que eu achava? Achava aterrorizante ir para a casa dele, entrar no mundo dele de verdade, ver como ele vivia. Era dar um passo enorme. Tá com medo? Ele perguntou quando demorei para responder. Tô.
Eu também, mas vamos juntos, né? Juntos, concordei. No dia seguinte, passei horas tentando decidir o que vestir. Todas as minhas roupas eram velhas, simples, manchadas de tanto lavar. No fim, escolhi um vestido de algodão que tinha ganhado da minha avó no aniversário, o único que não tinha remendo visível. Tá linda, disse minha avó quando me viu pronta. Tô ridícula. Esse vestido é de 5 anos atrás. E daí? Você é bonita com qualquer coisa. Ela arrumou meu cabelo com carinho. Vai lá e seja você mesma. É tudo que ele precisa. Peguei 2 ônibus e um metrô até chegar ao bairro onde Igor morava. Quando desci na estação, fiquei boquiaberta. As ruas eram limpas, arborizadas, com prédios enormes e portarias com segurança. Era como outro mundo. O prédio de Igor era um dos mais altos, todo de vidro espelhado. Entrei na portaria e o segurança me olhou com desconfiança. Vim visitar o senhor Igor Seabra. Apartamento, cobertura. Ele completou, ainda me analisando. Deixa eu confirmar. Ele ligou, falou algumas palavras e então me liberou, indicando o elevador. Entrei tremendo. As paredes eram espelhadas e eu podia me ver de todos os ângulos. Meu vestido velho, meu cabelo simples, meus sapatos gastos. Fechei os olhos para não ter que me ver. Quando as portas se abriram, dei de cara com Igor esperando no corredor, sorrindo. Chegou! Ele me puxou para um abraço e toda a minha ansiedade diminuiu um pouco. Seu apartamento é uma cobertura? Perguntei quando nos separamos. É, vem, deixa eu te mostrar. Ele abriu a porta e eu entrei em outro universo. O apartamento era gigantesco, com pé direito alto, janelas enormes que davam vista para a cidade inteira, móveis modernos e obras de arte nas paredes. Tinha uma sala de estar maior que meu barraco inteiro, uma cozinha reluzente que parecia nunca ter sido usada, e um corredor que levava a vários quartos. É grande, foi tudo que consegui dizer. Igor riu. Minha mãe exagerou na decoração. Eu mal fico aqui. Passo mais tempo na empresa. Ou ficava, corrigi. Antes do acidente. Antes do acidente. Ele fez uma pausa. Sabe, tô redescobrindo quem eu era e não sei se gosto muito da pessoa que encontro. Como assim? Ele me guiou até o sofá enorme da sala e nos sentamos. Meu irmão me contou que eu era workaholic. Vivia na empresa, mal via a família, não tinha tempo para amigos de verdade. Era só trabalho, dinheiro, sucesso. Ele olhou pela janela. Parece uma vida vazia, mas você conseguiu tudo isso. Apontei para o apartamento luxuoso. Deve ter trabalhado muito. Trabalhei. Mas para quê? Para impressionar meu pai? Para provar alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Não sei. Só sei que agora, depois de acordar de um coma, as prioridades mudaram. Quais são suas prioridades agora? Ele me olhou com intensidade. Viver de verdade, ter conexões reais com pessoas, fazer coisas que importam. Uma pausa. Você. Meu coração acelerou. Igor, eu sei que é rápido. Eu sei que tecnicamente estamos nos conhecendo de novo. Mas, Rebeca, você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em muito tempo. Talvez sempre tenha sido. Não sabia o que dizer. Então apenas me aproximei e apoiei minha cabeça em seu ombro. Ficamos assim por um tempo, em silêncio confortável, até que ele se levantou. Vem, vou preparar o jantar. Você sabe cozinhar? Não tenho a menor ideia. Ele riu. Mas vamos descobrir juntos. O que se seguiu foi uma das experiências mais engraçadas e caóticas da minha vida. Igor tentou fazer um macarrão simples e conseguiu queimar a água. Literalmente. Não sei como, mas o macarrão grudou no fundo da panela e começou a fazer fumaça. Como você queima a água? Perguntei, rindo tanto que doía a barriga. Tenho talento. Ele também ria, tentando desligar o alarme de incêndio que tinha disparado. No fim, eu assumi o comando da cozinha. Fiz um macarrão simples com molho de tomate e algumas ervas que encontrei na geladeira dele. Não era nada sofisticado, mas estava gostoso e era feito com carinho.
Jantamos na varanda, com vista para as luzes da cidade. Igor contou sobre as memórias que estavam voltando aos poucos, e eu contei mais sobre minha vida, meus medos, meus sonhos. Você falou que seu maior sonho é conhecer o mar, ele lembrou. Tem outros? Pensei por um momento. Estudar. Nunca consegui terminar o ensino médio direito. Tinha que trabalhar, ajudar minha avó. Mas sempre quis voltar a estudar, talvez fazer um curso, aprender algo novo. Então vamos fazer isso acontecer. Igor, não é tão simples. Escola custa dinheiro, tempo, e eu preciso trabalhar. E se você não precisasse? Olhei para ele, confusa. Como assim? E se eu te ajudasse? Pagasse seus estudos, te desse um suporte para você poder focar em aprender? Não. Minha resposta foi imediata e firme. Não posso aceitar isso. Por quê? Porque ficaria errado. Como se eu tivesse com você por interesse. Como se fosse uma troca. Rebeca, não seria uma troca. Seria um presente. De alguém que tem mais do que precisa para alguém que merece uma chance. Mas as pessoas vão falar. Sua mãe já acha que sou interesseira. Imagina se eu começar a aceitar dinheiro seu. Que se danem as pessoas. Fácil falar quando não é você que vão julgar. Ficamos em silêncio, a tensão crescendo entre nós. Desculpa, ele disse finalmente. Não queria pressionar. É que eu tenho tanto e você merece tanto, e parece errado não poder compartilhar. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Igor, eu entendo sua intenção e agradeço de verdade, mas preciso fazer isso do meu jeito, no meu tempo. Se eu voltar a estudar, vai ser porque consegui juntar dinheiro, porque me organizei, porque mereci, não porque alguém me deu. Faz sentido? Faz. Ele segurou minha mão. Mas se mudar de ideia, a oferta continua de pé. Combinado. Ficamos na varanda até tarde, conversando sobre tudo e nada. Ele me contou sobre a pressão que sentia para assumir a empresa do pai, sobre como sempre quis escrever, mas nunca teve coragem de tentar, sobre o medo de não ser bom o suficiente. E eu contei sobre a solidão de ser pobre, sobre a vergonha de não ter o que os outros tinham, sobre a força que precisava encontrar todos os dias para continuar. Você é muito mais forte do que eu, ele disse quando a noite já estava avançada. Não sou não, só aprendi a sobreviver. Isso é força, Rebeca. Quando finalmente fui embora, já passava da meia-noite. Igor insistiu em pagar um transporte por aplicativo para mim e dessa vez eu aceitei. Era tarde demais e perigoso demais para eu pegar ônibus sozinha. No caminho para casa, olhei pela janela do carro e pensei em como minha vida tinha mudado em poucas semanas. De faxineira invisível a... O que exatamente? Namorada de um empresário rico? Amiga especial? Projeto de caridade? Não sabia definir e talvez não precisasse. Talvez fosse o suficiente apenas sentir, apenas estar, apenas tentar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Eu trabalhava no hospital durante o dia e à noite, quando podia, ia visitar Igor. Às vezes jantávamos juntos, às vezes apenas conversávamos, às vezes assistíamos filmes ruins e ríamos das piadas bobas. Era bom. Era simples, era real, até que a realidade bateu à porta de novo, na forma de Fernando, o sócio e suposto melhor amigo de Igor. Eu estava no apartamento numa sexta à noite, quando ele apareceu sem avisar. Tocou a campainha insistentemente, até que Igor atendeu. Fernando, o que faz aqui? Precisamos conversar, agora. Ele entrou sem ser convidado e parou ao me ver. Ah, a faxineira. Ainda por aqui? O nome dela é Rebeca, disse Igor com a voz tensa. E ela é minha convidada. Sua convidada. Fernando soltou uma risada sem humor. Igor, preciso falar com você sobre a empresa, em particular. Levantei-me pegando minha bolsa. Eu vou embora, não tem problema. Não. Igor segurou meu braço. Você fica. O Fernando que pode falar na frente de você. Fernando olhou de mim para Igor claramente irritado. Tudo bem,
Vou direto ao ponto. A empresa está indo mal. Sem você, os investidores estão nervosos, os clientes estão reclamando. E eu tô me matando tentando segurar tudo sozinho. Você precisa voltar. Eu acabei de sair de um coma, Fernando. Faz 6 semanas. Os médicos disseram que você está recuperado. É hora de assumir suas responsabilidades. Minhas responsabilidades? Igor deu um passo à frente. Ou as suas. O que isso significa? Significa que talvez você esteja mais preocupado com o impacto na sua vida do que na empresa em si. Fernando ficou vermelho. Como você ousa? Eu trabalhei dia e noite enquanto eu estava em coma. É isso que ia dizer? Igor, não foi isso que eu quis dizer. Fernando respirou fundo, tentando se acalmar. Olha, eu entendo que você passou por uma experiência traumática, mas a vida continua. A empresa continua e precisamos de você. E se eu não quiser voltar? Silêncio. Fernando olhou para Igor como se ele tivesse enlouquecido. Não querer voltar? Igor, você construiu essa empresa do zero. Ela é sua vida. Era. Não sei se ainda é. Fernando olhou para mim com raiva, como se eu fosse a culpada por tudo. É por causa dela, não é? Essa moça apareceu e encheu sua cabeça de ideias românticas sobre largar tudo e ser livre. Não coloca isso nela, alertou Igor, a voz perigosamente baixa. Por que não? É óbvio. Você estava bem, focado, ambicioso. Aí acorda de um coma e de repente quer jogar tudo fora por causa de uma paixonite de colegial. Sai daqui. Igor apontou para a porta. Igor, eu disse, sai daqui. Fernando me lançou um último olhar de ódio antes de ir embora, batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Igor estava tremendo de raiva, as mãos fechadas em punhos. Igor, ele tem razão, falei baixinho. Como? A empresa é sua. Você construiu ela. Não pode simplesmente abandonar por minha causa. Não é por sua causa, é por mim, porque eu não sei se quero aquela vida mais. Mas você nem tentou. Voltou do coma, está se recuperando, mas ainda não voltou para a vida real. Como sabe que não quer se nem tentou? Ele me olhou surpreso. Você está falando sério? Você quer que eu volte para aquela vida de workaholic, sem tempo para nada, só trabalho e pressão? Não quero isso, mas quero que você faça escolhas conscientes. Não escolhas por impulso, porque está se redescobrindo. E se eu disser que minha escolha consciente é largar tudo e ficar com você? Meu coração apertou. Você vai me odiar no futuro. Vai olhar para trás e pensar, larguei tudo por ela. Destruí o que construí por ela e vai me culpar mesmo que não diga. Eu nunca... Vai, porque é humano. Me aproximei dele e segurei seu rosto. Igor, eu não quero que você largue sua vida por mim. Quero que você viva sua vida comigo. Tem diferença. Ele fechou os olhos, encostando a testa na minha. Às vezes você é sábia demais para sua idade. Venho de uma vida que me ensinou a ser prática. Ficamos assim por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Depois, Igor suspirou. Tá bem, vou pensar em voltar para a empresa, mas não vai ser como antes. Vou estabelecer limites, vou ter vida fora do trabalho, vou ser mais seletivo com o que aceito. Parece um bom plano. E você vem comigo. O quê? Quando eu voltar, você vem comigo. Quero te apresentar para o pessoal. Quero que conheça o que eu faço. Igor, eu não posso simplesmente sair do meu emprego para te acompanhar. Então tira a folga. Um dia. É tudo que peço. Olhei para ele, para aqueles olhos que me pediam tanto. Como negar? Tá bem, um dia. Ele sorriu e me puxou para um abraço. Obrigado por me fazer pensar, por não deixar eu fazer escolhas idiotas por impulso. É para isso que servem as... Pausei, sem saber como completar. Namoradas? Amigas? O que éramos exatamente? As pessoas que amamos, ele completou, e meu coração quase parou. Amamos. Ele disse, amamos. Olhei para ele, procurando por sinais de que tinha sido só uma expressão. Mas seus olhos estavam sérios, sinceros, esperando minha reação. Igor, eu sei, é rápido. Talvez seja louco, mas quase morrer te ensina uma coisa.
A vida é curta demais para fingir que não sente o que sente. Ele segurou minha mão. Eu te amo, Rebeca. Amava há 7 anos. Esqueci por circunstâncias fora do meu controle e me apaixonei de novo. Talvez nunca tenha parado de amar, só fiquei sem acesso à memória, mas o sentimento sempre esteve aqui. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu também te amo. Nunca parei, mesmo quando tentei, mesmo quando achei que tinha superado. Você sempre esteve aqui. Toquei meu coração. Ele me puxou para um beijo. Não o primeiro desde que ele acordara, mas o primeiro carregado dessa verdade, dessa confissão mútua. Foi lento, doce, prometedor. Quando nos separamos, estávamos ambos sorrindo como idiotas apaixonados, que era exatamente o que éramos. Então, ele disse, ainda segurando meu rosto, a gente está oficialmente junto? Acho que sim. Namorados? Namorados, confirmei, e a palavra me fez sentir como uma adolescente de novo. Bom, porque tenho planos para nós. Que tipo de planos? Do tipo que envolvem o mar. Meu coração saltou. Sério? Sério. Final do mês, você e eu, praia. Vou te mostrar o mar. Mas eu tenho trabalho. Pede folga. Ou se não puder, eu espero. Mas vai acontecer, Rebeca. Você vai conhecer o mar comigo. Era uma promessa. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei que promessas podiam ser cumpridas. A decisão de Igor voltar à empresa trouxe mudanças imediatas. De repente, ele estava ocupado com reuniões, ligações, documentos para revisar. E eu vi acontecer o que tinha previsto. O mundo dele começava a engolir o tempo que tínhamos juntos. Desculpa, preciso cancelar o jantar hoje. Ele me ligou numa terça-feira, a voz cansada. Tenho uma reunião que vai até tarde com investidores japoneses. Tudo bem, respondi tentando não demonstrar a decepção. A gente se vê outro dia. Amanhã? Prometo que amanhã a gente se vê. Promete? Prometo. Mas amanhã chegou e foi a mesma coisa. E no dia seguinte. E no próximo. De repente, uma semana tinha passado e eu mal tinha visto Igor, apenas trocado mensagens rápidas e ligações apressadas. Eu entendia, realmente entendia. Ele estava retomando as rédeas da empresa, tinha responsabilidades, pessoas que dependiam dele. Mas entender não tornava a situação menos solitária. Foi minha avó quem notou primeiro. Tá tristonha de novo, comentou numa noite enquanto jantávamos arroz com ovo. É o Igor. Ele está ocupado com a empresa. É normal. Normal é, mas não significa que não dói. Vó, eu não posso reclamar. Ele tem uma vida, uma carreira. Eu sabia disso desde o começo. Saber não torna mais fácil. Ela pegou minha mão. Conversa com ele, filha. Fala o que está sentindo. E parecer carente, grudenta, a namorada chata que reclama porque ele trabalha muito. Ou parecer honesta, a namorada que tem necessidades e comunica elas. Ela tinha razão, como sempre. Mas ter razão não tornava mais fácil ter essa conversa. A oportunidade veio no sábado, quando Igor finalmente conseguiu uma tarde livre. Ele passou no hospital no final do meu turno e fomos tomar sorvete numa praça perto. Senti sua falta, ele disse, segurando minha mão enquanto caminhávamos. Essa semana foi um inferno. Imagino, como está a empresa? Caótica, tem tanta coisa que ficou pendente, tanto problema que precisa resolver. Ele suspirou. Às vezes me pergunto se fiz certo em voltar. Você fez. É sua empresa, seu trabalho, sua responsabilidade. É, mas também tenho responsabilidade com você, com a gente. Ele parou de andar e me olhou. Desculpa por ter sumido essa semana. Não foi minha intenção. Eu sei. E tá tudo bem, sério. Mas não tá, né? Posso ver nos seus olhos que não tá. Mordi o lábio, tentando decidir se deveria ser honesta ou apenas deixar pra lá. Honestidade, lembra? Ele insistiu. Foi o que combinamos. Respirei fundo. Tá bem. Não tá tudo bem. Eu senti sua falta. Muito. E sei que é egoísta da minha parte, que você tem coisas importantes para fazer, mas eu fiquei me sentindo deixada de lado. Em vez de ficar na defensiva, Igor apenas me puxou para um abraço. Não é egoísmo, é legítimo.
E você tem razão de se sentir assim. Ele se afastou um pouco para me olhar. Vou ser melhor. Vou organizar meu tempo melhor. Estabelecer limites na empresa. Porque você é prioridade, Rebeca. Sempre será. Não precisa me colocar acima do seu trabalho. Só preciso saber que ainda sou importante. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ele beijou minha testa. E vou provar isso. Começando por cumprir minha promessa. Que promessa? O mar. Fim de semana que vem, você e eu, praia. Já tá tudo organizado. Meu coração saltou. Sério? Sério? Já falei com Dona Marlene? Ela autorizou sua folga. Já reservei hotel. Já até comprei protetor solar, porque sei que você nunca foi e vai se queimar toda. Ri, sentindo as lágrimas chegarem. Você fez tudo isso? Fiz, porque te amo. E porque promessas são para serem cumpridas. Pulei em seus braços ali mesmo, no meio da praça, sem me importar com quem estava olhando. Ele girou comigo, rindo, e naquele momento tudo parecia perfeito de novo. A semana seguinte passou voando, com minha ansiedade e empolgação crescendo a cada dia. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha dormido em hotel, nunca tinha visto o mar. Era tudo novo, assustador e emocionante ao mesmo tempo. Vó, e se eu fizer alguma coisa errada? Perguntei na noite antes da viagem. E se eu não souber como me comportar no hotel? E se você relaxar e aproveitar? Minha avó riu. Rebeca, você merece isso. Merece conhecer o mar, merece viajar, merece ser feliz. Para de procurar problema onde não tem. Tem razão. Claro que tenho. Sempre tenho. Ela me abraçou. Agora vai, arruma sua mala e aproveita cada segundo. Na manhã de sexta-feira, Igor me buscou cedo. Ele tinha alugado um carro, algo elegante, mas não chamativo demais, e fizemos as 4 horas de viagem conversando sobre tudo e nada. Eu estava nervosa. Nunca tinha passado um fim de semana sozinha com um namorado, nunca tinha ficado em hotel, nunca tinha... Bem, muita coisa. Tá tensa, Igor observou, quando já estávamos perto do litoral. Um pouco. Por causa do mar ou por causa de ficarmos sozinhos? Os dois? Ele riu e pegou minha mão. Não precisa ficar nervosa. Reservei 2 quartos, se você quiser. Sem pressão, sem expectativa. Só quero que você aproveite. 2 quartos. Ele tinha pensado em tudo, inclusive na minha possível insegurança. Isso me fez amá-lo ainda mais. E então, de repente, eu vi o mar. Aquela imensidão de água, se estendendo até onde minha vista alcançava. Ondas quebrando na areia, espuma branca, o som constante e ritmado que era ao mesmo tempo calmante e poderoso. Igor, para o carro, pedi com a voz embargada. Ele encostou no acostamento e eu saí correndo, sem nem fechar a porta direito. Corri até a areia, tirei os sapatos e deixei a água tocar meus pés pela primeira vez. Estava fria, estava salgada. Estava perfeita. Chorei. Ali mesmo na praia, com a água batendo nos meus tornozelos, eu chorei de felicidade. 22 anos esperando por aquele momento, e ele era ainda melhor do que tinha imaginado. Igor veio por trás e me abraçou, e ficamos ali, apenas sentindo o mar, o vento, a liberdade. Obrigada, sussurrei. De nada, meu amor. Passamos o resto do dia na praia. Igor me ensinou a mergulhar nas ondas. Rimos quando fui derrubada por uma especialmente forte. Construímos castelos de areia como crianças, catamos conchas, tiramos fotos. Foi o dia mais feliz da minha vida. À noite, jantamos num restaurante à beira-mar. Nada muito chique, mas aconchegante, com comida boa e vista para o oceano escurecido. Igor pediu peixe grelhado. Eu pedi camarão. Primeira vez experimentando. E dividimos tudo. Tô feliz, falei simplesmente. Mais feliz do que já fui em muito tempo. Eu também. Ele segurou minha mão sobre a mesa. Sabe, antes do acidente, não sei se eu sabia o que era ser feliz de verdade. Tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha tudo o que achava que queria. Mas não tinha isso. Ele apertou minha mão. Não tinha você. Não tinha momentos simples como esse. Não tinha vida de verdade.
Você acha que o acidente foi bom, então? De certa forma? Ele pensou antes de responder. Não sei se foi bom. Foi terrível, assustador, traumático, mas talvez tenha sido necessário para me fazer parar, repensar, reavaliar o que realmente importa. E o que importa? Você. Simples, direto, verdadeiro. Depois do jantar, voltamos para o hotel. Era bonito, confortável, mas não ostentador. Igor tinha pensado em tudo, querendo que eu me sentisse à vontade. Paramos na porta dos nossos quartos, lado a lado, como ele tinha prometido. Então, ele disse, claramente nervoso. Boa noite. Olhei para ele, para aquele homem que tinha feito meu maior sonho se realizar, que me amava apesar de todas as diferenças, que me respeitava sem me pressionar. Ou você pode ficar, falei baixinho. Se quiser. Seus olhos se arregalaram. Tem certeza? Tenho. Quero passar a noite com você. Só dormir juntos, sabe? Acordar e ver o mar de novo. Juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso que derretia meu coração. Eu adoraria. Entramos no quarto dele, que tinha uma cama grande e uma sacada com vista para o mar. Ficamos na sacada por um tempo, apenas ouvindo as ondas, sentindo a brisa salgada. É engraçado, comentei. O mar é tão grande, tão infinito, faz a gente se sentir pequeno, mas também livre. É uma boa metáfora para a vida, não é? A gente é pequeno no grande esquema das coisas, mas ainda assim podemos escolher ser livres. Escolher amar, escolher arriscar, escolher viver de verdade. Quando você ficou tão filosófico? Desde que acordei de um coma. Ele riu. Quase morrer muda a perspectiva da gente. Ficamos ali até tarde, conversando, rindo, compartilhando sonhos e medos. Quando finalmente fomos dormir, nos deitamos abraçados e pela primeira vez em muito tempo dormi profundamente. Sem preocupações, sem ansiedades, apenas feliz. Acordei com o sol entrando pela sacada e Igor ainda dormindo ao meu lado. Fiquei observando ele por um momento. Esse homem que tinha entrado na minha vida de forma tão inesperada e mudado tudo. Tá me olhando dormir? Ele murmurou, sem abrir os olhos, mas sorrindo. Talvez. Esquisita. Ele me puxou para mais perto. Mas eu gosto. Passamos a manhã de sábado inteira na praia. Igor tentou me ensinar a nadar. Eu afundava mais do que nadava. Brincamos de enterrar um ao outro na areia, compramos picolé de ambulante. Era simples, barato até, mas era tudo o que eu precisava. À tarde, enquanto descansávamos na sombra de um guarda-sol, meu celular tocou. Era minha avó. Oi, vó. Oi, filha. Como tá sendo? Contei tudo, falando tão rápido que ela teve que me pedir para repetir algumas partes. Ela riu da minha empolgação, feliz por me ouvir tão alegre. Aproveita, minha filha. Guarda cada momento na memória. Vou guardar, vó. Prometo. Quando desliguei, Igor estava me observando com uma expressão estranha. O que foi? Nada. É só... Você ama sua avó, né? Amo. Ela é tudo para mim. Me criou sozinha quando minha mãe morreu. Trabalhou até não poder mais. Sempre me colocou em primeiro lugar. Eu gostaria de conhecê-la. Oficialmente, quero dizer. Meu coração acelerou. Sério? Sério. Se ela é importante para você, é importante para mim. Podíamos jantar juntos quando voltarmos. Eu, você e ela. A ideia de Igor na minha casa, no meu barraco pequeno e humilde, vendo como eu realmente vivia, era assustadora. Mas também era importante. Se íamos continuar juntos, ele precisava conhecer toda a minha realidade, não só a parte que eu conseguia maquiar. Tá bem, mas preciso te avisar. Nossa casa é bem simples, pequena. Não tem nada do luxo que você está acostumado. Rebeca. Ele virou meu rosto para olhar para ele. Eu não me importo com isso. Não é a casa que importa. São as pessoas dentro dela. Fácil falar. Então deixa eu provar. Me leva lá. Me apresenta para sua avó. Deixa eu conhecer de onde você veio, o que te fez ser quem você é. Não tinha mais desculpas. Apenas concordei. E ele sorriu satisfeito. O resto do fim de semana passou rápido demais. Aproveitamos cada momento, cada mergulho no mar, cada passeio pela orla, cada refeição juntos.
Na noite de domingo, nossa última noite lá, sentamos na areia e apenas observamos as estrelas.